Muito boa noite, mulheres. Sejam bem-vindas a mais esse encontro. Hoje, para a gente falar de um tema muito importante, que é autoestima. Como construir uma autoestima inabalável? E como parar, né, de depender da validação dos outros para se sentir bem, para se sentir bonita, para se sentir suficiente. Então, hoje a gente vai entrar nesse tema que é bem legal, né? Eu não sei vocês, mas por muito tempo a minha autoestima oscilava muito, né? Foi assim que eu comecei também um pouco desses estudos, porque eu percebi o quanto isso impactava, né? Na forma como eu me via, me sentia, na forma quando eu estava nos lugares, né? E daí eu comecei a adentrar nesses assuntos de autoestima, autoconhecimento, entender essas relações de dependência emocional, e tudo começou de uma dor minha, e por isso eu quero compartilhar com vocês várias coisas que eu fui fazendo, que eu fui buscando, e que tem me ajudado, né, a desenvolver uma autoestima mais sólida, uma autoestima que não depende, né, das vezes, porque às vezes a gente entra nessa energia de comparação, a pessoa falou alguma coisa, tu já se critica, já se sente mal, né, ou a pessoa não te elogiou, tu já não se sente tão bem contigo, enfim, então é bem importante a gente ter esse domínio, né, eu sempre falo muito com as mulheres que eu acompanho, domínio mental, poder pessoal, porque aí a gente não fica tão influenciável pelo externo, né? Muitas vezes, quando a gente é muito influenciável, qualquer coisa tira a nossa paz, qualquer coisa tira a nossa calma, qualquer coisa mexe com o nosso valor, né? Qualquer coisa mexe com a nossa autoestima, então é importante a gente ir aprendendo a construir uma autoestima de verdade sólida para que a gente não seja tão influenciável, né, por qualquer mudança externa. Então, como parar de deixar o externo definir o seu valor? Quantas vezes a sua autoestima já mudou dependendo de um elogio, de uma mensagem, de uma aprovação ou da forma que alguém te tratou? Dias em que você se sente linda, radiante, confiante, poderosa, plena, né, suficiente, mais dias que você se sente insuficiente, rejeitada, pequena, insegura, abandonada até mesmo por si mesma. E se recebe atenção, às vezes fica bem. Se é ignorada, já se sente mal. E isso vai cansando, né, emocionalmente a gente. Ainda mais nós mulheres, né, que temos essas variações de emoções. Os homens, eles são um pouco mais estáveis, né? Nós mulheres, a gente varia um pouco mais, temos os nossos ciclos, né, onde ali no nosso próprio corpo já são liberados hormônios em determinadas fases dos ciclos. Alguns nos deixam mais felizes, mais alegre, mais aberta para a vida. Tem alguns, depois, em alguns momentos, né, a serotonina já cai, a gente já se sente mais para baixo. Então, é importante que a gente vá aprendendo a como lidar com essas oscilações que a gente mesmo tem, né? E isso passa muito pelo aprender a lidar com as suas emoções, aprender a ancorar essa energia dentro de você, para que tu não seja guiado pela química do teu corpo, ou até mesmo pelo... Boa noite, Márcia. Para que não seja guiado pela tua química do teu corpo, né? Ou pelas emoções. Então, quanto mais domínio a gente for tendo, né, da gente, mais conhecimento de como que a gente funciona, mais a gente vai conseguir criar uma autoestima verdadeira e inabalável, né? Então, vamos lá. Isso acontece porque muitas mulheres também construíram sua autoestima baseado no externo, né? Então, buscando sempre validação, aprovação, reconhecimento na atenção e no amor dos outros. Então, validação, né? Precisa que os outros confirmem que você é boa o suficiente. Aprovação, a ser aceita, mesmo quando isso custa a sua autenticidade. Reconhecimento, busca no olhar alheio a prova de que você tem valor. E quando a sua autoestima ela vai dependendo do externo, qualquer rejeição vira destruição interna. Então, se a gente continua ainda, né, igual lá na infância, depois eu vou falar no próximo slide, né, onde que começou isso? Quando a gente é criança, a gente está sempre buscando a aprovação do pai, o elogio do pai, né, eu tenho filho pequeno, né, não sei se vocês são mãe também, mas eu tenho. O meu filho, ele faz as coisas, ele já me olha para ver se eu gostei. Ó, mãe, ele quer mostrar, ele quer reconhecimento, ele quer aprovação, né? Mas isso é uma postura infantil e tá tudo bem, faz parte, né? Eles estão ali se descobrindo quem eles são, eles querem se sentir amados, só que o problema é quando a gente vai na vida adulta buscando as mesmas coisas, continuando buscando ainda validação, aprovação, reconhecimento, buscando fora, né? Então, é isso que eu busco trabalhar muito com a gente, porque a gente precisa crescer. Agora, a gente precisa dar essa aprovação para a gente. A gente já não é mais criança, já não é mais adolescente. A gente precisa aprender agora a gente se dar tudo isso. E claro que é legal receber um elogio, é legal receber um reconhecimento, mas quando tu tá nesse lugar de falta, eu preciso, né? Eu preciso que alguém me valide, eu preciso que alguém me aprove, eu preciso que alguém me elogie, na verdade, você tá vazio, você precisa que alguém te preencha, né? Daí isso acontece no relacionamento, isso acontece muitas vezes no trabalho,
Então, é bem importante a gente se encher, para que a gente vá para a vida sabendo já quem a gente é, sabendo já do nosso valor, já se aprovando, validando, né? E quanto mais eu estiver feliz com quem eu sou, mais satisfeita com isso e mais cheia eu vou estar. Né? Então, como eu falei anteriormente, isso não começou agora. Quando a gente era criança, muito de nós, a gente cresceu buscando essa validação, reconhecimento, aprovação e amor. E muitas vezes os nossos pais também estavam feridos, né? Então, eles estavam ali tentando dar conta, tentando sobreviver, tentando pagar conta, tentando lidar com muitos filhos e muitas vezes eles não conseguiam dar, né? Todo o elogio que a gente queria, que a gente precisava, atender todas as nossas necessidades, não só físicas, mas também emocional. Né? E muitos não aprenderam, eles não aprenderam a se amar, muitos deles, né? Se a gente já tem esses desafios, imagina a geração deles, né? Que às vezes não tinha uma troca de afeto de pai e filho, a dinâmica era bem diferente. Então, assim, pais que muitas vezes não receberam um amor saudável também têm dificuldade de oferecer. Não aprenderam a validar emoções, né? Hoje que a gente fala sobre emoções, sobre ouvir, sobre validar, antigamente não tinha nada disso, né? Não tinha muito, como eles brincam, né? Muito mimimi no sentido de, vamos ouvir o que a criança quer falar, vamos tal, né? Não, antigamente não tinha nada disso. A criança não tinha voz, né? Muitas vezes não podia nem chorar, não podia, enfim, né? Várias coisas aconteciam. E hoje, às vezes, também vai para o outro extremo, né? Que às vezes dá muita ênfase para a criança, e a criança, às vezes, não tem maturidade, né? Para lidar com tudo isso. Precisa de um pai que às vezes coloque sim limites, né? Que às vezes direciona essa criança, porque a criança não tem condição de escolher sozinha muitas coisas, né? Enfim, e tudo isso começou lá atrás, então, né? Essa coisa de não validar as emoções, não sentir as suas emoções validadas, muitas vezes não sentir amado, apenas reproduziram o que viveram, então, a geração antiga, né? Ciclos de feridas emocionais se repetem de geração em geração. Então, toda essa sensação, né, que você ainda às vezes está buscando, né, de aprovação, de validação, de reconhecimento, os seus pais também buscavam dos pais deles. E muitas vezes, por não ter também se sentido atendido nessas necessidades, eles continuaram perpetuando, talvez, algumas feridas, né? Então, às vezes, o pai era muito grosso com ele, e sem querer ele também perpetuou isso, era grosso com você também, né? Não dava tanto afeto, não recebeu muito afeto do pai e não conseguiu também dar muito afeto para você. Enfim, dinâmicas que vêm muito diante de nós, né? E vão se passando adiante se a gente não resolve romper esses ciclos, né? Então, buscando no mundo o que faltou lá atrás. E aí a gente vai crescendo muitas vezes buscando no mundo aquilo que faltou na infância. Daí vai buscando isso no relacionamento, no chefe, nos amigos, nas redes sociais, na aprovação dos outros. Né? Então, por exemplo, no relacionamento, vai esperando que o parceiro confirme que você é amável, que você é suficiente. Né? Então, tá sempre lá buscando que o parceiro fale constantemente isso, buscando alguém que reconheça o seu valor, né? Nas amizades, vai buscando pertencimento e aceitação para se sentir válida. Isso, principalmente na fase adolescente, acontece muito também, né? Eles buscam esse pertencimento, validação, e muitas vezes eles começam a fazer coisas que nem desrespeitam a identidade deles, mas para se sentir pertencente ao grupo, muitas vezes começa a fazer coisas para se sentir essa validação, pertencimento, né? Por exemplo, também nas redes sociais, contando curtidas e comentários como medida do seu valor. Enquanto você buscar esse valor fora, sua autoestima vai continuar oscilando. Enquanto você depender de validação externa para você se sentir bem com você, para você se sentir boa, para você se sentir amada, isso vai continuar oscilando. Então, o que é uma autoestima frágil? Uma autoestima frágil, é uma pessoa que se compara o tempo inteiro, depende da validação dos outros, vive tentando agradar. Aos poucos, você começa a viver emocionalmente dependente do olhar dos outros. Então, você se compara, sempre medindo o seu valor em relação às outras pessoas, se abandona, abre mão de si mesma para ser escolhida e amada, se adapta, muda dependendo de como é tratada, sem uma âncora interna. Né? Então, às vezes a pessoa não sorriu direito para ti, fez algum movimento diferente, tu já fica mal, já se sente rejeitada, daí já vem todas as tuas feridas emocionais à tona,
né? E quem está dentro do meu trabalho sabe que muitas das nossas lentes que a gente interpreta ao mundo são com base nas nossas feridas emocionais. Então, se eu tenho uma ferida emocional de rejeição, se lá no fundo eu sempre me sinto não boa o suficiente, que eu fui rejeitada, eu vou interpretar qualquer atitude das pessoas como uma possível nova rejeição, né? Aquilo já vai ativar um gatilho em mim. Então, às vezes, eu nem estou interpretando os fatos como eles são, eu estou interpretando com a minha lente. Então, às vezes, eu estou aqui sentada do teu lado. Eu não tenho essa ferida da rejeição, você tem. Você vai interpretar qualquer falta de sorriso da pessoa, qualquer coisa, como uma rejeição. Eu, por não ter essa ferida, eu vou dizer, não, a pessoa só tava, nem viu direito, estava ocupada. Eu, às vezes, para mim, não vai ser nada aquilo ali, porque eu não tenho essa ferida ativa. Então, essa também é a importância da gente estar olhando, né, para o nosso interno e curando, buscando curar essas feridas emocionais que cegam as nossas lentes para a gente ver de fato o que está acontecendo. Porque a gente fica muito identificado com as feridas, né? Com o abandono, com a humilhação, com a rejeição, com a injustiça. Então, tudo que eu interpreto no mundo estão ligado às minhas feridas. Enquanto eu não limpar essas lentes, muitas vezes eu vou continuar interpretando tudo assim, e isso vai impactar ainda mais na minha autoestima, né? Que vai reafirmar tudo aquilo que eu penso de mim. Por quê? Porque eu estou interpretando o mundo dessa forma, né? E as minhas crenças sobre mim são negativas, são que ninguém gosta de mim, né? São que eu não sou boa o suficiente, a outra é muito melhor do que eu não mereço ser amada, que comigo não dá certo. Se eu tenho todas essas crenças que estão guiando a minha vida, isso eu só vou encontrar, né, no externo tudo coisas que vão confirmar isso. Então, por isso que a mudança ela acontece interna. Preciso curar feridas emocionais, preciso transformar as minhas crenças, a minha autoimagem, construindo uma autoestima sólida, porque muitas vezes a nossa autoestima foi construída com base e tá ainda, né, internalizada com base nas nossas interpretações infantis da vida. Então, a gente interpretou lá o que o nosso pai fez como um abandono, e às vezes a gente leva essa interpretação para a vida adulta também. A gente interpretou tal atitude da pessoa como uma rejeição a gente, então a gente leva para o pessoal, a gente fica carregando aquilo e vai levando isso para todas as relações. Então, olha a importância da gente olhar para dentro, se curar dentro, passar por esse processo, essa jornada de autoconhecimento, essa jornada de reconstrução da autoestima, porque isso vai com certeza ajudar a ir fortalecendo uma autoestima, deixar essa autoestima de ser dependente do externo, né? Porque agora você cresceu, você é adulta. Você não é mais aquela criança que depende do outro te validar, que depende do pai e da mãe ainda te aprovar, que depende ainda do olhar, né, dos outros. Você precisa começar a sustentar tudo isso, né? Você cuidar dessa criança, cuidar dessas necessidades e você se falar coisas que talvez você nunca ouviu, né? Começar a transformar, né? Uma coisa que eu trabalho também muito, meus trabalhos são reprogramações que a gente tem que fazer, acessar o inconsciente, eu faço ali com você um mapeamento do seu inconsciente, e a gente vai reprogramando a sua autoimagem, a sua autoestima, as coisas que você fala para você, aprendendo a transformar os seus pensamentos, porque os pensamentos, eles vão vir, né? Mas, quanto mais a gente aprender a lidar e transformar isso, botando pensamentos melhores, né? E parando de alimentar pensamentos ruins, mais a gente vai conseguindo construir essa autoestima, né, sólida, que muitas vezes foi detonada, né, pelas experiências, pelos relacionamentos, por tudo. Então, uma autoestima frágil também é aquela que agrada, né? Vive tentando agradar para garantir a aprovação e a aceitação. Então, a boazinha que só agrada, isso foi tudo uma autoestima frágil sendo construída. E quem não aprendeu a se enxergar, vive dependendo da forma como os outros a enxergam, né? Então, se você não aprendeu a se enxergar, a se dar valor, a enxergar quem você realmente é, a mudar a sua lente que você se olha, você vai sempre depender que os outros te enxerguem, porque em você mesmo você não se sente suficiente. E o que é uma autoestima inabalável? Autoestima forte não é nunca se sentir insegura, não é nunca sentir dor, não é se achar melhor que os outros. Autoestima forte é continuar se escolhendo mesmo nos dias difíceis, não se abandonar para ser amada, não perder o seu valor porque alguém não te enxergou, confiar mais em si do que na aprovação externa. E uma mulher com uma autoestima forte não deixa mais o externo decidir quem ela é. Nossa, eu me perco quantas vezes, né? Eu já fiz várias mudanças na minha vida e dificilmente alguém me apoiou. Dificilmente, assim, raramente. Então, eu sempre ouvia o meu coração. Uma coisa que eu trabalho muito também é a reconexão com a nossa intuição, sabe? Com o nosso sentir, com Deus também, porque muitas vezes nem todo mundo vai entender, né, os nossos movimentos iniciais, nem todo mundo vai aprovar, nem todo mundo vai concordar. Só que se aquilo está queimando no meu coração, né? Se aquilo faz muito sentido para mim, eu vou ter que ter, às vezes, coragem de dar esse passo, ainda que
ninguém entenda, ainda que não aprove. Eu vou ter que aprender a confiar mais em mim do que na aprovação externa. Eu vou ter que aprender a não me abandonar para ser aceita pela sociedade, né? Eu vou ter que aprender a me escolher, mesmo quando, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando eu não estou me sentindo tão bem comigo, mesmo quando eu erro. Porque quando a gente erra, a gente é julgado, a gente é condenado, mas quem que está do teu lado? Você precisa estar do teu lado, você precisa se dar, aprender a se amar, a ter compaixão, a ter uma palavra de carinho com você, né? Talvez você ouviu muito pouco elogio na sua vida, ouviu muito pouco palavras de carinho, de amor, então você precisa aprender a reconstruir isso com você. Você se dá um elogio, você dizer, nossa, né? Tu não fez tudo o que tu queria hoje, tudo bem, mas tu fez o que tu conseguiu. Tá bom, parabéns, que bom que tu fez, sabe assim, começar a mudar essas narrativas internas. A vida inteira, muitas de nós fomos muito cobradas, criticadas, nunca estava bom, né? Nunca era o suficiente. Então, agora, a gente, como adulta, precisa transformar, a gente precisa dar tudo aquilo que a gente sempre quis e que a gente ainda projeta num relacionamento, numa pessoa, no chefe, a gente começar a dar pra gente. Aí sim, tu vai começar a reconstruir essa autoestima, que muitas vezes está fraca, e vai reconstruir essa autoestima para que ela seja forte de verdade e que ela não abale mais. Porque se eu me abalo muito pelo que o outro fala de mim, é porque eu também penso isso de mim. Né? Se o outro faz qualquer tipo de crítica, qualquer coisa, ou fala qualquer coisa a teu respeito, e tu acredita, e aquilo te abala, é porque tu acredita naquilo também. Então, primeiro, transforma o que você acredita sobre você, as suas narrativas, as suas feridas emocionais, a gente entra nesse lugar transformando, e aí o que o outro falar, muitas vezes vai dizer muito mais sobre ele do que sobre você, e você vai saber filtrar muito bem. Não que você não vá ouvir, você vai ouvir, mas você vai filtrar, você não vai levar tudo, né, para você, como muitas vezes você faz, qualquer coisa que alguém te fala, tu já, eu sou assim mesmo, né, eu sou horrível, eu sou isso, eu sou aquilo, você já leva muitas vezes tudo pro pessoal, né, e quando a gente consegue construir essa autoestima, a gente não vai levar tudo pro pessoal, a gente vai filtrar, a gente vai separar o que o outro tá falando sobre ele do que tá falando sobre mim, a gente vai pegar o que o outro falou e vai, talvez, né, se melhorar, mas não de uma forma se punindo, mas de uma forma de, não, isso aqui eu consigo melhorar, eu consigo fazer mais, né? Nem sempre é gostosinho também, mas faz parte. Mas não de um lugar que tu vai se achar a pior pessoa do mundo por ter ouvido uma crítica ou por ter ouvido algum comentário sobre você, né? É de um outro lugar. Então, reconexão com a sua essência. Muitas vezes a gente esquece também que a gente, quem somos, porque estamos desconectados da nossa essência, desconectados de Deus, do nosso Criador, né? E quando eu falo de autoestima sólida, quando a gente lembra quem que a gente é, o que a palavra diz sobre nós, né? Que a gente, por exemplo, é feita a imagem e semelhança de Deus. Temos valor antes da aprovação, antes de qualquer relacionamento, antes do elogio, antes da escolha de alguém. Então, quando a gente começa a lembrar também o que o nosso pai diz sobre nós, né, tudo que ele já fez, e aqui, claro, nos meus atendimentos eu não entro tanto nesse aspecto, mas é importante também trazer, eu sou cristã, né, eu gosto de falar sobre isso, porque isso também me deu, a minha autoestima, ela foi muito reconstruída ouvindo o que Deus dizia a meu respeito, né, quando Jesus morreu por nós, eu penso assim, nossa, olha quanto valor a gente tem, né? Mesmo fazendo um monte de erro, mesmo fazendo um monte de coisa, olha o quanto Deus nos ama, Jesus nos ama para dar sua vida por nós. Então, como que eu não vou ter uma autoestima boa se eu sou filha de Deus, do Criador, se eu tenho muito valor, se eu sou muito amada? Então, tudo isso também, reconectar com a minha essência me ajudou a ir reconstruindo a minha autoestima. Porque, por mais que eu tenha ouvido né, boa parte da minha vida, tanta besteira ao meu respeito, por mais que eu tenha me sentido muito mal, sabe, às vezes quando eu errava, isso não quer dizer que eu era horrível, mas quer dizer que eu cometi um erro. Só que muitas, né, infelizmente, decorrência da educação, de tudo que a gente viveu, às vezes a pessoa já acha que tu é um erro, mas tu não é um erro, né? O teu comportamento, às vezes, não foi, né, tu não sabia fazer melhor, tu estava aprendendo, e muitas vezes a gente já achou que aquilo era a gente que é errado, e a gente escuta muito nas igrejas também, né, uma coisa que me incomoda, essa coisa de somos pecadores, somos maus, somos ruins, isso daí me incomoda demais essa narrativa, porque eu não acredito nesse Jesus, né, num Deus que, na verdade, não, ele tá ali para sempre nos mostrar que a gente é melhor, que a gente pode ser melhor, que a gente vai fazer coisas maiores, que a gente sabe que a gente tem que acreditar na gente, que muitas vezes a gente não consegue alcançar o que a gente quer, porque a gente não tem fé o suficiente, não só em Deus, mas na gente mesmo. Então, é nesse Jesus que eu acredito, né? E quanto mais eu me conecto com ele, mais eu vejo a minha autoestima vai sendo curada, vai sendo fortalecida, porque eu lembro quem eu sou,
né? Apesar de tudo que o mundo me diz constantemente que eu deveria ser melhor, que eu deveria fazer mais procedimento, que eu deveria fazer mais uma faculdade, que eu deveria para ser boa o suficiente. Não, Deus não disse que eu não preciso fazer nada. Eu já tenho tudo, né? A graça dele me basta. Então, eu tenho tudo que eu preciso, eu já sou boa como eu sou. Né? E eu quero me conectar com pessoas que enxergam o nosso valor. A gente precisa parar de querer ficar provando valor para quem não enxerga o nosso valor. A gente precisa reconhecer primeiro o nosso valor e depois a gente vai se conectar com pessoas que vão reconhecer também. Só que talvez todo mundo aqui veio de lares onde teve que sempre provar valor para receber amor, onde teve que sempre fazer demais, né, para ser vista, teve que ser muito útil, teve que, né, sempre para provar, para se sentir amada, para se sentir pertencente, e é difícil sair desse estado, né? Talvez tem pessoas aqui, mulheres que me acompanham, que estão há anos nesse estado de sobrevivência, de buscando fazer e de aceitando muito pouco, fazendo muito e aceitando muito pouco, recebendo muito pouco. Então, a gente precisa lembrar, né, de quem que a gente precisa lembrar de tudo que a gente entrega, a gente precisa restaurar a nossa identidade, restaurar a nossa autoestima, restaurar o nosso amor próprio, porque isso vai fazer toda a diferença para a gente construir essa autoestima inabalável, né? Então, antes da aprovação, seu valor não depende de ninguém confirmar que você é suficiente. Quando a gente está conectado também com a nossa essência, a gente entende que o nosso valor não depende de ninguém confirmar, né, que a gente é boa o suficiente. Antes de qualquer relacionamento, você é inteira. Antes de qualquer parceiro ou parceira, você não é metade, você é uma pessoa inteira. Né? E cada vez mais eu ajudo vocês a se reconstruir, a se enxergar como inteira. Porque se a gente está nesse lugar de falta, a gente fica muito dependente emocional do outro. Né? A gente fica muito dependente do que o outro vai suprir, vai trazer aquela felicidade que eu sempre estou procurando, aquele amor que eu nunca recebi. E eu falo para as mulheres, vamos chegar num nível que a gente aprenda tanto a se amar, a se dar um abraço, a se dar uma palavra de conforto, a se dar um colo, se dar um carinho, fazer algo bem por si, que quando o outro não fizer, você vai dizer assim, olha, eu tô cheia, eu não preciso de alguém que não faça nem o mínimo por mim, eu preciso de alguém que junto comigo a gente transborde, né? Então você não vai aceitar qualquer tipo de relação, você não vai permanecer mais porque precisa de alguém, porque está se sentindo sozinha, porque precisa de alguém para te fazer feliz, porque você já está se fazendo feliz, você já está se preenchendo, né? Então, quanto mais a gente entra nesse lugar interno, mais uma autoestima de verdade vai sendo construída. Antes da escolha de alguém, ser escolhida não define o seu valor, você já tem valor. Eu sempre falo para as mulheres, se escolham, comecem vocês a se escolher. Porque daí, o cara que não te escolher, tá tudo bem. O importante é você se escolher, e você com certeza vai querer alguém que te escolha também. Né? Só que se você não se escolhe, você vai ficar o tempo todo correndo atrás para que alguém te escolha, porque você não se escolhe. Muitas vezes você se rejeita, você ainda não se ama. Então, se eu não construo primeiro uma autoestima em mim, eu vou sempre continuar buscando fora essa autoestima, esse valor, essa aprovação, esse amor que eu não tenho dentro. Então, primeiro a gente constrói dentro. É assim que a gente vai construindo uma autoestima inabalável. E quem lembra a sua identidade, para de implorar por reconhecimento. Se a gente olhar a vida de Jesus, ele nunca ficava, tu é o rei dos judeus, tu é isso, tu é aquilo. Não, ele sabia quem ele era. Ele não tinha necessidade de provar. Ele não tinha necessidade de ficar falando quem ele era. Ele já sabia quem ele era. Quem tem muita necessidade de provar valor é porque ainda não sabe o seu valor, né? Então, por isso que tem tanta necessidade que os outros falem que ele é bom, os outros falem, né? Se for olhar o narcisista, o que o narcisista quer? Ele quer ser bem visto, ele quer que os outros elogiem, ele quer que ele é o bonzão, mas lá no fundo ele não se sente assim. Daí ele usa essa máscara, e quando ele vê alguém brilhando, uma mulher forte, uma mulher brilhando, uma mulher na essência, ele vai tentar de tudo para apagar essa mulher, vai distorcer a identidade dela, vai distorcer, vai acabar com a autoestima dela. Por quê? Porque ele não tem dentro dele. Então, ele precisa fazer isso com a outra para ele se sentir que ele domina, para ele se sentir maior. Né? Então, é assim que começa o relacionamento narcisista. E por isso que a gente precisa fortalecer a nossa autoestima, para que a gente não caia né, na mão de pessoas assim, que felizmente estão feridas também, estão com a sua autoestima destruída e querem destruir a autoestima das outras pessoas. Então, a gente precisa fortalecer a nossa autoestima, para quando vir uma pessoa assim, a gente de cara já reconhecer, de cara já se proteger e saber colocar limites, não ser dependente emocional, porque o narcisista, as pessoas assim, elas entram lá onde tem uma brecha.
né? Onde elas entram na sua insegurança, na sua carência, no seu medo, na sua dependência. É assim que esses narcisistas encontram brechas. Então, por isso que é a importância da gente se fortalecer internamente. Então, as pessoas são humanas, as pessoas mudam de humor, elas mudam de comportamento, elas mudam de percepção. O amor humano ainda está aprendendo a amar. E se a gente fica dependente do amor humano, a gente muitas vezes vai ficar muito mal, porque tá sempre oscilando. Um dia uma pessoa fala mal de ti, outro dia tá falando bem, no outro dia ela já muda de ideia, no outro dia, sabe? E daí você fica ali, nessa oscilação. Ai, será que eu sou amada? Será que eu não sou? Será que não sei o quê, sabe? Por quê? Porque a gente ainda está dependendo do externo. Então, você busca validação externa, busca validação, recebe uma atenção momentânea, se sente bem temporariamente, mas daí a atenção acaba, volta a se sentir vazia e busca mais validação. E fica nesse ciclo constante. Né? Quantas mulheres entram e saem de relacionamentos nesse ciclo? Buscando validação, busca atenção, daí o cara, né, esperto, muitas vezes porque ele quer, também tem os seus benefícios, dá tudo que essa mulher quer, elogia ela, faz isso, tem aqueles love bomb, né, não sei se vocês já ouviram falar. Nossa, ali 2, 3 dias o cara faz tudo que essa mulher quer, elogia, fala um monte de coisa, tal, né, e aí ele recebe o que ele quer, depois ele vai embora, tá, e a mulher fica como? Né, se sentindo vazia, se sentindo mal, buscando mais validação, achando que não foi boa o suficiente, achando que o cara foi embora porque ela não deu conta, e retroalimenta esse ciclo. Né? Por quê? Porque ela estava tão vazia, uma coisa que eu sempre falo para as mulheres, por que a gente aceita migalhas? Porque a gente está com muita fome. Quem está com fome aceita migalhas. Quem começa a se abastecer internamente, se alimentar, não vai aceitar migalhas, vai esperar o banquete. Então, quando você vê uma pessoa extremamente intensa, que te conheceu hoje, amanhã já quer namorar, já quer não sei o que, opa, calma, né? Por quê? Porque essa intensidade, essa coisa, muitas vezes não tem solidez, não tem uma raiz firme, né? Só tem uma coisa passageira, temporária. E daí depois, como que tu vai lidar com tudo isso? Né? Então, por isso que uma mulher madura, ela precisa usar também da racionalidade ao se relacionar, não só do emocional, não só da química, ela precisa trazer a razão. Só que se ela tá com muita fome, ela não vai usar muita razão. Ela já vai ser guiada pelas suas emoções, porque é como se internamente seu emocional, opa, alguém tá me dando amor, né? Opa, alguém tá me valorizando. Mas muitas vezes você tá tão vazia que você não tá enxergando os sinais. Você está se deixando guiar. E eu sempre falo para as mulheres, não se guiem pelo que os homens falam, se guiem pelo que eles fazem. Né? Falar, político fala, sedutor fala, narcisista fala, mas como que você se sente lá no fundo? Né? Porque tem relações que nos preenchem de verdade, tem relações que não, a gente sente que é uma coisa meio superficial. Né? Só que se a gente está muito com um vazio, a gente vai ignorar os sinais. Então, qual que é a grande virada? Quando você começar a se nutrir, né, do amor de Deus, da conexão consigo mesma e da sua própria validação, você começa a se relacionar de um outro lugar. Então, nutrir-se internamente, amor de Deus, conexão consigo, validação própria, parar de implorar, não correr mais atrás de aprovação ou de aceitar migalhas emocionais, e se relacionar de um outro lugar, relacionamentos que somam e não que preenchem vazios. Então, se você estiver muito vazia, se você estiver com muita falta, vai ser difícil você encontrar uma relação boa, sabe? Porque daí você vai entrar vazia e você vai estar esperando que o outro dê tudo aquilo que você não se dá. Né? Então, talvez o amor que você procura comece no dia em que você para de se abandonar, né? De abandonar a si mesmo. Vou passar aqui, o que houve aqui? Alguns exemplos, né? Como fortalecer a sua autoestima? Conhecimento sem prática não transforma. Então, aqui estão alguns primeiros passos concretos para você começar hoje. Observe onde você se abandona. Identifique os momentos que você cede sua autenticidade para agradar. Não comece a se abandonar no seu dia a dia. Que momento que eu me abandono? Que momento que eu começo a me deixar de lado, a não cuidar de mim, né? A perder quem eu sou para ficar agradando. Como você se observar? A autoobservação, ela muitas vezes vai nos trazer respostas, que às vezes a gente está agindo ali no automático, e quando a gente começa a observar, a gente, opa, estou me abandonando, estou me deixando de lado, estou me criticando, estou falando mal de mim, né? Começa a se observar.
Pare de buscar validação o tempo inteiro. Pratique tomar decisões sem precisar da aprovação das pessoas, de todo mundo, né? Porque às vezes a gente é adulta e fica ali pedindo aprovação para filho, para pai, ainda para mãe, né? Enfim, tem coisas que a gente tem que pedir, parar de pedir validação. Se é uma coisa que você está sentindo, que é dentro de você, nem todo mundo vai entender. Às vezes você tem que fazer no silêncio. Sabe? Porque muitas vezes a gente fica falando muito, todo mundo vai lá dando opinião, falando coisas, às vezes eles estão falando sobre a história deles, sobre as crenças deles, sobre as experiências deles. Não que a gente não vá ouvir, mas às vezes a gente tem que guardar certas coisas. Porque senão a gente não, muitas vezes fica ainda buscando validação e a gente paralisa a nossa vida por não, muitas vezes não ter essa validação, essa aprovação. Imagina eu, se eu ficasse buscando aprovação, eu estaria até hoje lá, como meu pai sempre quis que eu fosse advogada, né? Me formei em advocacia, trabalhei por quase 8 anos, eu estaria até hoje lá na advocacia, mas eu não era feliz mais. Foi um ciclo que a finalizou. Mas imagina se eu ainda ficasse esperando a aprovação dele. Acho que deu uma travadinha, né? Deixa eu ver aqui. Voltou? Voltou. Imagina se eu ficasse ainda esperando a aprovação dele, eu não ia sair de lá, mas eu não ia estar bem, eu não ia estar feliz, né? Então, é sobre isso. A gente já tem que dar conta. Eu sei que é difícil às vezes, porque talvez você vai decepcionar os seus pais, né? Você vai decepcionar algumas pessoas, mas antes você decepcionar as pessoas do que você decepcionar você. Tem tanta mulher que não quer trair certas práticas na família, que não quer trair a religião, mas está se traindo diariamente, porque não está mais fazendo aquilo que gostaria, né? Outra coisa, cumpra promessas para si mesma. Cada promessa cumprida fortalece a sua autoestima, fortalece a tua confiança. Então, se você disse que vai fazer tal coisa, faça tal coisa. Se você disse que vai parar de fazer tal coisa, pare, porque assim você vai voltar a poder confiar em você. Se nem você confia no que você fala, imagina se os outros vão confiar. Então, comece a cumprir as promessas que você diz para você mesma. Aprenda a se escutar. Dê espaço para os seus sentimentos. Dê espaço para os seus sentimentos e as suas necessidades reais. Comece a se escutar. Comece a se escutar o que você está precisando. Às vezes é um colo, às vezes é uma conversa, né? Às vezes e comece a fazer isso com você. Claro que a gente está aqui para ajudar, né? O meu trabalho também como eu faço muito dentro das mentorias, é acolher, é ouvir. Muitas vezes a gente não se sente ouvido, né? E claro que a gente está aqui para ajudar, mas comece você a praticar isso com você também, a se ouvir, a se dar um colo, um abraço. Tem vezes que eu deito na cama e eu deito numa posição tão gostosa, sabe quando tu sente a tua pele? E é tão gostoso começar a praticar esse auto-amor, sabe? Faça um carinho naquela parte do corpo que você rejeita, que você não gosta, e comece a dizer para ela, eu vou cuidar de ti, eu te aceito como tu é. Às vezes quando eu tenho um corpo tal, então eu vou me amar. Quando eu tenho tal coisa, não, comece já a se amar, já se dar um carinho. Porque às vezes só o fato de você começar a se dar esse amor, você já vai relaxar mais. E às vezes até o emagrecimento, às vezes que você sonha, ou qualquer coisa vai vir de forma mais natural, porque você parou de se cobrar, né? Então, assim, é importante a gente começar às vezes passa um creme em você com calma, sabe? Tome um banho com calma, faça qualquer coisa, porque isso vai mostrar para o seu corpo assim, olha, eu me amo, eu me cuido, eu me respeito. E assim a gente começa a reconstruir essa autoestima. Fortaleça a sua conexão espiritual. Reconecte com a sua fonte de identidade e valor verdadeiro. A gente se reconectar com Deus. Todo dia eu faço práticas que eu me conecto com Deus. É tão bom a gente sentir o amor do nosso Pai, do nosso Criador. Sabe, eu sei que aqui cada um teve as suas experiências, mas são pessoas humanas que às vezes nem sabem amar. Estão cheias também de feridas. Estão desconectadas também da fonte. Então, se a gente se conecta com a fonte, a gente vai conseguir acessar cada vez mais esse amor, né? Essa aceitação, esse pertencimento, dentro de nós, já diz na palavra, o reino dos céus está dentro de vós. A gente para de buscar fora, tem que buscar dentro, né? Nosso coração, ali dentro está o nosso reino dos céus. Então, quanto mais eu fortalecer a minha conexão com o Criador, mais a minha autoestima vai sendo reconstruída diariamente, mais você vai se sentir amada. E daí, quando você for para a vida e você lembrar que você é filha do rei, você não vai mais agir que nem uma mendiga na vida, pedindo por migalhas, porque você é filha do rei, você é uma princesa, você é uma, sabe? E daí você não vai mais aceitar qualquer tipo de relação, porque você se lembra quem você é. Então, a gente vai para a vida de um outro lugar.
né? E escolha também ambientes que fortaleçam a tua identidade. Cerque de pessoas, de mentores, de pessoas que estão buscando também crescer, aprender, te ajudar, porque não é do dia para a noite, né? É uma construção, é uma prática diária. Assim como a gente toma banho diariamente, a gente precisa estar fortalecendo diariamente, cuidando disso, buscando aprender, buscando estar com pessoas que estão também nessa construção, porque isso vai te ajudar na sua fortalecer, a sustentar isso, né? Porque uma coisa é descobrir, uma coisa é sustentar. Então a gente precisa também estar acompanhado, estar no ambiente certo para a gente sustentar tudo isso. Vai ajudar demais. Sobre o cérebro e os padrões, né? Eu também sei que não basta entender, porque o cérebro ele sempre quer voltar para os velhos padrões, para as velhas inseguranças, para os comportamentos conhecidos. E o que o cérebro faz? Ele busca o familiar, mesmo que doa. Então, por mais que doa estar em relações disfuncionais, abusivas, você já está acostumado muitas vezes, teu cérebro já aprendeu a lidar com aquilo. Tem mulheres que podem ter dificuldade de receber amor porque passaram a vida inteira naquele turbilhão de relação. Então, quando vem alguém calmo, estável, que te dá amor, você acha, ai, não tenho atração, é tedioso, por quê? Porque você não está acostumada a coisa leve, a coisa calma. Você sempre esteve acostumado, sabe? Aquela adrenalina, aquele turbilhão, a ter que provar, fazer mais. Então, o cérebro, ele já está acostumado com o que é familiar, mas nem sempre o familiar é o que nos faz bem, né? Então, o cérebro vai resistir ao novo. Por quê? Por segurança. Vai repetir os padrões automáticos, vai voltar às inseguranças conhecidas. E o que você precisa fazer, então, para transformar isso? Sustentar essa nova versão, praticar, mesmo quando é difícil se amar, mesmo quando é difícil fazer um movimento com você, mesmo quando é difícil não se abandonar, começar a praticar pequenas atitudes diárias para fortalecer esse novo comando para o seu cérebro aprender. Criar novos padrões com repetição. A gente precisa de repetição para conseguir, né? Já tem uma estradinha ali no nosso cérebro dizendo, é esse o tipo de relacionamento que ela está acostumada, é esse tipo de pessoa que ela atrai. Para a gente transformar isso, a gente vai precisar de prática, de novos padrões, de repetição, né? Para mostrar para o nosso cérebro que não, eu não quero mais isso. Agora, eu não aceito mais isso. Agora, quando eu estiver mal, eu não vou mais me abandonar. Quando eu estiver mal, eu não vou mais me deixar de lado. Então, é uma repetição que precisa ter. E ter suporte também para não recuar faz toda a diferença, né? Não basta ter consciência, você precisa sustentar essa nova versão de si mesma todos os dias, mesmo quando o cérebro pede para voltar ao antigo, né? Então, mesmo quando vai vir, volta aquele ex, né? E você, ai meu Deus, será que eu volto para aquilo, não sei o quê? Muitas vezes faz sentido realmente aquilo para mim? É aquele tipo de relação que eu quero? Porque o seu cérebro ele vai sempre querer te levar para o conhecido, para o familiar. Mas se você quiser ir para o novo, você muitas vezes vai ter que passar por esse limbo, por essa, sabe, esse desafio de se desafiar. Não, eu quero um novo. Eu quero um relacionamento alinhado com quem eu estou me tornando. Mesmo quando eu tenho vontade de me abandonar, de aceitar migalhas, eu já tomei a decisão que eu não quero mais aceitar migalhas. Daí, diariamente, você vai reforçando isso, através das práticas com você, através da busca de conhecimento, através de novos padrões que você tá rompendo com os antigos, né? Tá rompendo com o padrão da salvadora, com o padrão da guerreira, com o padrão da boazinha. Então, você vai ter que constantemente ir rompendo. É como se a vida fosse te apresentando testes, né? Vamos ver como é que ela tá, se ela tá mesmo comprometida com essa transformação. E aí você vai ter que mostrar, não, eu tô comprometida, né? Quando eu sentir de dizer não, eu vou dizer não. Quando eu sentir de botar limites, eu vou precisar botar limites. Porque senão você vai reforçar os padrões antigos. E tudo bem, né? No começo vai ser mais desafiador, você vai fazendo aos poucos, às vezes vai errar, faz parte. A gente está em transformação. Mas a partir do momento, eu sempre falo, a partir do momento que a gente vê, não dá mais para desver, né? A partir do momento que começa a identificar o teu familiar, o teu comum, e tu começa a te observar, você, opa, errei aqui de novo, vamos voltar, vamos tentar de novo. Tem que começar a ir praticando para transformar, né, essas conexões e fazer novas conexões agora mais alinhadas com o que você quer, né? E eu também vou fazer um desafio, né? Para quem está aqui já fica essa comunicação, depois eu vou passar no grupo, vou fazer um desafio gratuito de 7 dias, que vai começar dia 1º de junho. Então, na segunda-feira que vem. Por quê? Porque eu quero trazer para vocês um pouquinho já das práticas que eu pratico diariamente na minha vida, que me ajudam a ter mais autoestima. Né? Então, vai ser 7 dias comigo para você se tornar uma mulher mais segura, mais confiante, mais magnética. Então, eu vou trabalhar junto com vocês autoestima, autoconfiança, identidade, conexão, magnetismo, conexão com Deus
e práticas diárias, então vai ser com certeza bem legal, né? Esse é um desafio que vai ser gratuito, e quem também já se sentir pronta, não, Camila, eu quero participar do desafio, mas eu também quero que tu me acompanhe mais de pertinho, eu quero entrar na mentoria, eu quero conversar, porque assim, tem muitas coisas que estão por trás, né? Aqui eu vou passar comportamentos aqui nesse desafio, mas por trás dos comportamentos estão os teus padrões inconscientes, as suas feridas emocionais, as tuas crenças, né? Tem várias coisas que está por trás, e isso de forma profunda eu só consigo, claro, trabalhar com você dentro das minhas mentorias, né? Não consigo trabalhar num desafio. O desafio é só para trazer algumas práticas que vão ajudar, com toda certeza. Elas já trazem esse primeiro movimento, mas eu preciso também, a gente precisa trabalhar um pouco mais profundo na raiz, né? Eu não consigo trabalhar só no fruto, eu preciso trabalhar na raiz. E a raiz eu trabalho daí dentro das mentorias, onde eu consigo, né, de forma mais individualizada, olhar para a tua história, a gente conversa sobre várias coisas, eu já trago muitas práticas também direcionadas, né? Eu já trago vários exercícios também, porque daí vai para ajudar a transformar, né, crenças, feridas, entrar nesse processo de cura. Então, quem sentir também, eu vou deixar depois o formulário lá no grupo, né, ou aqui embaixo na descrição do vídeo, para você preencher, para a gente poder conversar, né, e ganhar de presente uma sessão de direcionamento gratuita comigo, para a gente conversar um pouquinho, eu entender o seu momento, o que seria mais indicado para você, e vai ser um prazer também poder te acompanhar e te ajudar, né, na construção dessa autoestima sólida de verdade, essa autoestima que não se deixa oscilar, né, tanto pelo externo. E da onde que nasce a autoestima, então? A autoestima, ela não nasce de frases bonitas e motivacionais, de motivação espontânea, de conteúdo consumido passivamente na internet, ou de esperar sentir vontade e motivação. Uma autoestima de verdade, ela nasce de prática diária e consistente, da forma como você se trata, da mulher que você escolhe se tornar, das suas pequenas escolhas de cada dia, né? Então, prática diária com hábitos e ações, e autocompaixão também, tratar-se com respeito e cuidado, né? São coisas que vão te ajudar. E mulher que escolhe identidade, escolha e propósito. Então, a transformação não acontece só uma vez, ela é construída tijolinho por tijolinho, escolha por escolha, dia após dia. Então, por isso que eu gosto tanto, eu tenho uma comunidade, um ambiente semanal onde a gente está ali. Também, eu sempre trago novas práticas, amanhã eu vou trazer um encontro bem específico só sobre identidade, né? Quem que somos nós para além daquilo que a gente ouviu que a gente é, né? Para além daquilo que a gente sempre acreditou, que a gente não tem valor, que a gente não é bom, então amanhã vai ser um encontro só sobre identidade. Então, esses encontros semanais, eles vão fortalecendo também a nossa autoestima, porque a minha ideia como mentora é lembrar vocês de quem vocês são, do valor de vocês, sabe? Uma coisa que eu sempre falo, às vezes eu tenho filhos, né? E quando eu quero que eles transformem um comportamento, eu não fico reforçando o comportamento negativo deles, eu reforço os bons, porque uma pessoa, quando ela se sente bem com ela mesma, ela vai se comportar melhor. Sabe, se eu ficar falando, tu é desorganizado, tu é isso, ele vai ficar brabo, ele vai sentir um lixo, ele vai sentir mal. Agora, se eu falo, ai, filho, lembra aquela vez? Nossa, tu deixou teu quarto tão lindo, olha como é gostoso, olha como tá organizado. Eu vou lembrando ele de quem ele é, ele vai lembrando, ai, né? Olha como era bom. Ele vai lembrando de quem ele era, e ele vai agir diferente. Eu não fico reforçando o ruim, eu fico reforçando o bom. E é igual com vocês ali dentro da minha mentoria. Eu não fico reforçando os traumas, as feridas. É claro que eu olho para isso. A gente vai falar sobre isso, é importante. Mas eu reforço, eu te lembro quem tu é. Eu te lembro, eu acho que eu trago também muito assim, sabe, inspiração, vontade, porque às vezes a gente está ali tão cansado, sabe? A gente está o tempo inteiro ouvindo os nossos defeitos, o tempo inteiro ouvindo que a gente precisa ser mais produtivo, que a gente precisa, que a gente é procrastinador, que a gente se sabota. A gente está o tempo inteiro ouvindo tanta coisa negativa da gente, que a gente, é tanta coisa para fazer, tanta coisa para mudar que perde até a vontade. Agora, se a gente começa a ouvir, né, coisas boas a nosso respeito, lembrar da nossa identidade, lembrar da nossa força, lembrar do nosso poder, lembrar da nossa autoestima, reforçar isso, você sai com uma outra energia para fazer as coisas. Então, eu gosto muito, assim, disso, sabe? Eu fiz isso na minha vida, eu busco fazer com meus filhos, e quem está do meu lado sabe o quanto eu também incentivo essa mulher a crescer, porque eu sei que é assim que a gente volta a ter força para a vida, sabe? Quando a gente começa a se sentir bem, quando a gente começa a se sentir bem, a gente tem mais força de transformação, não tenho dúvida. Então, a mulher que não aceita migalhas, a mulher que não aceita migalhas, ela nasce no dia em que ela para de abandonar a si mesma. E essa mulher é você, ela já existe aí dentro de você, ela só está esperando que você pare de buscar permissão do mundo para existir plenamente.
Você tem valor antes de qualquer aprovação. Você é suficiente antes de qualquer elogio. E você merece amor, começando pelo seu próprio, né? Então, a ideia desse conteúdo de hoje é te lembrar, né, de como reconstruir uma autoestima sólida, uma autoestima de verdade. E lembrando que você já tem valor, que você já é suficiente, que você já merece amor, né? E também, claro, com as práticas que diariamente eu aconselho a fazer, né? Lembrando, para além de tudo aquilo que você ouviu, né? Como que você agora vai decidir começar a se tratar? Quais os padrões que vai romper? Quais comportamentos que vai começar a fazer diferente com você? Parar de se prometer algo e não fazer. Então, tudo isso vai reconstruindo essa autoestima, né? E claro que quem quiser aprofundar, né? Eu convido novamente a participar do desafio gratuito. Quem está lá dentro do grupo do WhatsApp, eu vou mandar as informações por lá, né? Quem não tiver, depois eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E quem quiser, não, Camila, eu quero um olhar ainda mais personalizado, eu quero aprofundar ainda mais. Eu vou deixar também o formulário ali na descrição do grupo para você preencher, para se aplicar para uma sessão comigo gratuita de direcionamento, onde eu vou poder ouvir mais a tua história, conversar diretamente contigo, né, e te acompanhar nessa linda jornada de transformação, porque é maravilhoso poder estar reconectando contigo, com a tua essência, com a tua autoestima, né, com a mulher de valor que você é, e com certeza a gente, trabalhando tudo isso, você vai se relacionar de um outro lugar, né, com relações muito mais saudáveis, não só amorosas, mas também na amizade, no trabalho, né? Por quê? Porque você está mudando a forma como se trata, e o mundo nos trata como a gente se trata, né? Então, quanto mais eu fazer essa transformação interna, mais a minha vida, a sua vida vai melhorar, tenho certeza disso. Então, obrigada por quem esteve ao vivo, eu vou parar a gravação agora, né? E para quem está ao vivo aqui, dá para a gente conversar um pouquinho também. Espero ter contribuído e até o próximo encontro.